Boa noite, eu estou aqui mais uma vez para falar sobre a sua verdadeira identidade, parte 34. No último vídeo, eu falei de uma das diferenças entre a razão, independente se é de Deus ou do homem, a diferença entre a razão e o amor de Deus. Que a razão, ela mata o homem por discordar dela. O amor de Deus não mata o homem por discordar dele. Pelo contrário, o amor de Deus morreu pelo homem para garantir o direito do homem discordar da opinião dele, da opinião do amor de Deus. Hoje eu vou falar uma segunda diferença. A razão, ela é contra o homem. Então ela conhece a razão de Deus. Agora eu vou falar da razão de Deus. É o que está apresentado na Bíblia e também no mundo que a gente vive. Então, a razão de Deus, ela conhece o futuro, porque ela é a razão de Deus, e ela sabe o que vai acontecer na nossa vida, na vida de cada um. Então, eu vou me usar como exemplo. Vamos supor que alguém esteja com depressão. Aí eu sinto aquele desejo de ligar para aquela pessoa e orar por aquela pessoa. Só que eu não ligo e não oro por aquela pessoa. Aí aquela pessoa vai e comete suicídio. Aí vem aquela vozinha falar comigo. Isabel, você não pode ser egoísta. Isabel, você tem que ter prioridade. Isabel, você tem que ter misericórdia das pessoas. Você tem que amar mais as pessoas. Você tem que abrir mão dos seus interesses em prol das pessoas. Se você tivesse ligado, Isabel, aquela pessoa estaria viva. Você teria salvado aquela pessoa. Mas você não quis abrir mão do seu tempo para ligar para aquela pessoa. Enfim. Todo mundo já passou por isso, né? Não é só cristão que passa por isso. Eu acho que todo ser humano já passou por isso. E a gente pensa o quê? Que é a voz do Espírito Santo. Mas não é. É a voz da razão de Deus. Porque a razão de Deus, ela conhece o futuro de cada um. Ela sabe que na nossa história e no nosso histórico, ela sabe o que está escrito, o que a gente vai fazer, o que a gente não vai fazer. Então, ela sabendo o que a gente não vai fazer, ela manda a gente fazer para depois nos torturar. Porque, na verdade, esses conselhos que a gente ouve pensando que é o Espírito Santo, na verdade, são acusações. Dizer que o homem é egoísta, que o homem não tem que abrir mão de si mesmo, que tem que pagar preço. Tudo isso são o quê? Acusações dizendo que o homem é mau, dizendo que o homem é egoísta. Só que de uma forma assim, bonitinha, né? Camuflada. Mas, na verdade, está falando que o homem é mau. O amor de Deus não age assim. O amor de Deus sabe do futuro, porque afinal é o amor de Deus, que nós já temos uma história e um histórico. Então ele não manda a gente fazer para depois ficar nos acusando, nos aconselhando. Não. O amor de Deus coloca o desejo no nosso coração e faz a gente fazer. Então vou me usar como exemplo de novo. Vamos supor que a pessoa esteja com depressão. O amor de Deus coloca o desejo no meu coração de ligar para aquela pessoa. E o amor de Deus faz eu ligar para aquela pessoa e faz eu orar por aquela pessoa. Faz eu conversar com aquela pessoa. Entenderam a diferença? Da razão, a segunda diferença entre a razão e o amor de Deus? A razão manda a gente fazer para depois nos acusar, como se fosse o Espírito Santo que estivesse aconselhando, mas na verdade não é. O amor de Deus manda, coloca o desejo no nosso coração e faz através de nós, porque ele não manda a gente fazer para depois ficar nos acusando, sabendo que não vai acontecer, sabendo que não está no nosso histórico ligar para aquela pessoa, sabendo que está no histórico daquela pessoa o momento dela morrer. Tá? Então o amor de Deus coloca o desejo e faz através de nós. Então ninguém é culpado pela morte de ninguém. Então, amados, a Bíblia diz em Filipenses 2,13, é Deus quem opera em vós, tanto querer quanto realizar. Se você sentir o desejo no coração e não fizer, tiver alguma consequência e vier aquela vozinha falar contigo como se fosse Deus, o Espírito Santo, não é não. É a razão de Deus falando. Para de uma forma bem camuflada te acusar, te torturar. Entendeu?
Por isso que a força do pecado é a lei. A força da razão é a lei. É a lei, o mandamento, as ordenanças. Porque ela manda você fazer sabendo que você não vai cumprir para depois ficar te torturando através de conselhos. Sabe aqueles conselhos, né? Que a gente pensa que é o Espírito Santo, mas não é não. Bem, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não acabou. Tem muita coisa ainda. Tchau, tchau, tchau. E